Glória a Deus. Boa noite a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um de nós. Nós vamos orar um pouco. Muito importante a gente chegar na igreja, ir no altar, né? Agradecer a Deus por mais um dia, mais uma semana de bênção, de livramentos. E nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, e sabemos que Ele muito fará por nós ainda. Amém? Vamos estar orando, amados irmãos. Senhor Deus, Pai Celestial, nós queremos, ó Pai, te agradecer, Pai, pelo Calvário, Pai, pelos pecados nossos, todos eles, Pai, foram perdoados lá no Calvário. O Senhor nos perdoou, Pai. Cada um pecado foi perdoado. Senhor, nos ajude, Pai, que nós possamos ter, Pai, em mente tudo isso, Pai, que o Senhor já fez tudo isso por nós no Calvário, Pai. O que nos resta é compreender, Pai, é trazer à nossa mente que o Senhor já fez isso por nós, ó Pai. As lutas, o Senhor lutou por nós, o Senhor venceu por nós. O que nós precisamos fazer é reconhecer tudo que o Senhor já fez por nós lá no Calvário, Pai. Pai, nos ajude, Pai, a ser mais agradecido por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Tire dos nossos lábios, ó Pai, todas as palavras de reclamação, Pai, de murmuração. Que nós possamos ser mais agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem sido tão bom conosco, Pai. Nessas horas agora, quantas pessoas, ó Pai, partiram sem conhecer o Teu nome, sem conhecer a Tua graça, Pai, sem conhecer o Teu poder. E o Senhor tem manifestado o seu poder a nós. O Senhor tem manifestado a sua graça, Pai, a nós. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado, quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Nós temos o que comer, temos o que vestir, nós temos onde reclinarmos as nossas cabeças. Se nós só tivéssemos só isso, nós teríamos que já ficar felizes. Mas o Senhor tem dado muito mais além, Pai, do alimento, nossas vestimentas, da gente colocar onde nós inclinarmos nossa cabeça, reclinarmos nossa cabeça. O Senhor tem nos dado carro, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem dado tanta coisa para nós, ó Pai, e muitas vezes esquecemos, ó Pai, de agradecer o que o Senhor tem feito, e muitas vezes murmuramos. Ô Senhor, nos ajude, Pai, tire esse pecado, Pai, de nossas vidas, ó Pai, que nós possamos reconhecer que o Senhor já fez tudo isso no Calvário por nós, ó Pai. Que nós possamos largar de reclamar, largarmos as reclamações. A palavra reclamações é pedir incessantemente por aquilo que nós estamos falando ali. Muitas das vezes estamos falando mal dos outros, nós estamos pedindo incessantemente para continuar falando mal dos outros. Estamos reclamando, temos saúde, estamos reclamando. Estamos continuando pedindo para continuar reclamando. Pai, que nós possamos trocar a palavra de reclamação, Pai, por gratidão, Pai. Quanta saúde o Senhor tem nos dado. Quantas pessoas numa hora dessa estão nos hospitais morrendo, gritando de dor ali, e nós estamos aqui com saúde. O Senhor tem nos dado saúde abundante, Pai. O Senhor tem dado graça para nós. Nos ajude a ser mais agradecidos, ó Pai, por tudo. Nós dormimos e acordamos, Pai, porque o Senhor tem estendido as Tuas mãos de misericórdia sobre nós. É o Senhor que tem nos sustentado, Pai, para que nós não tropeçamos com nossos pés em pedra. O Senhor tem nos guardado de todos os males, ó Pai. Muitas das vezes nós vemos alguma coisinha, Pai, alguma migalha ali cair. O Senhor nos mostra ali um livramento. Isso é só o que nós conseguimos ver. E tantos livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai, que nós não vemos, nós não estamos nem vendo, estamos passando longe. E o Senhor tem nos guardado o tempo todo. Os anjos do Senhor têm acampado ao nosso redor, nos guardando e nos livrando de todo mal. Nos ajude a ser mais agradecido, Pai. Podemos estar em qualquer denominação aí, ouvindo palavras errôneas. As pessoas sinceramente estão ali sinceras, mas estão sinceramente erradas, achando que está crendo corretamente, mas estão erradas. E muitas das vezes nós temos, ó Pai, muitas das vezes não, todas as vezes nós temos ouvido palavra de verdade, Pai, que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem dado para nós, ó Pai, a revelação de sabermos que nós estamos ouvindo o que é correto. E muitas das vezes não valorizamos, ó Pai, os cultos. Não valorizamos os cultos. Nos ajude a ser mais agradecidos, ó Pai. E nós sabemos que
Não vai demorar dessas portas se fecharem. Não vai demorar dessas portas se fecharem. E que nós possamos fazer valer cada minuto, cada milésimo de segundo estar na tua casa, Pai. Vai chegar tempo em que nós não vamos poder estar mais aqui, porque as portas se fecharão. O conselho ecumênico está aí, e essas portas se fecharão. E que nós possamos agradecer, estar aqui, Pai, uma vez na semana só estamos aqui. Que nós possamos valer cada segundo, cada minuto, cada momento, Pai, de estarmos na tua casa. E nós entregamos em tuas mãos também, Pai, os enfermos, os necessitados, os oprimidos, ó Pai. Que as tuas mãos, ó Pai, possa ir com elas, possa ser com elas. Que o Senhor continua, Pai, ajudando cada uma delas. Dê força, saúde, Pai, não só no corpo, mas na alma e no espírito. Ajude cada um de nós. Continue abençoando o nosso pastor, sua família. Sabemos que ele é como um boi de carga, Pai. Ele tem carregado toda a carga da igreja sobre ele. E muitas das vezes não é valorizado, Pai. Não é valorizado. E nem eu te falei essa semana. Muitas das vezes nós queremos, ó Pai, encontrar suas bênçãos, Pai, procurando atalhos. Não existe atalho, Pai, fora do caminho correto do Senhor, Pai. Existem caminhos corretos, Pai. Não existe atalho para encontrar o caminho do Senhor. Só existe um caminho, e esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, Pai. Tire, Pai, nos tire de atalhos do diabo, Pai. Muitas das vezes nós vemos caminhos, achamos que é caminho de vida, mas é caminho de morte, caminho florido, caminho de morte. O diabo, ele tem vindo colocando flores, coisas bonitas na nossa frente, mas é morte, é pura morte, é morte espiritual. Pai, nos ajude a ter nossos olhos abertos, permanecer com nossos olhos abertos, Pai, e caminhar pelas veredas corretas, Pai. O diabo tem colocado atalho para o povo, e as pessoas têm entrado em atalhos, ó Pai, areia malvediça, lama podre. Isso conduzirão a muito, Pai, muitas pessoas, ó Pai, a chorar amargamente por ter escolhido o atalho, o caminho mais fácil. Mas nós sabemos que o caminho espinhoso, Pai, o caminho difícil, é o caminho que nos leva, que nos conduz à salvação, o caminho largo. Atalhos é o caminho que tem conduzido a muitos às perdições da vida. Nos ajude, Pai, nos dê um bom tempo em Tua presença. Continue nos dando graça, saúde, Pai, e que nós possamos ser muito mais agradecidos, Pai, pelo que o Senhor tem feito por nós. E nós cremos piamente que muito mais o Senhor fará por nós, ó Pai. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por essa mensagem. Obrigado por esse pastor. Obrigado por esses irmãos, essas irmãs. Eu sou muito agradecido por tudo, Pai. Eu sei que eu não mereço nada disso, Pai. Merecíamos o inferno, merecíamos nada. E o Senhor, pela Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua benignidade, Pai, o Senhor tem nos dado tudo isso, Pai. Nós não escolhemos estar aqui, foi o Senhor que escolheu cada um de nós, ó Pai, para estarmos aqui. Nos ajude a ser mais valorosos, Pai, a valorizar mais, ó Pai, ser mais agradecido por o Senhor ter nos escolhido, Pai. A Tua graça, a Tua misericórdia tem feito tudo isso por nós, ó Pai. Só estamos aqui para Te agradecer, para Te louvar, bem dizer ao Senhor quão bom o Senhor é, Pai. Nos ajude, Pai, a ser mais agradecidos. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu não me cansaria de ficar aqui, Pai, a tarde toda, a noite toda, a madrugada toda, Te agradecendo, Pai, só Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Jesus. O Senhor é muito bom para conosco, Pai. Nos ajude a ser mais grato ao Senhor. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue que o Senhor derramou lá no Calvário por nós, ó Pai. Obrigado, Jesus, por tudo, Pai. Obrigado, Pai. Aceite essa pequena, Pai, essa humilde gratidão, Pai. É o mínimo que nós possamos fazer, isso na Tua casa Te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. E nós sabemos piamente que muito mais o Senhor fará por nós, ó Deus. Obrigado, Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dê um bom tempo, Pai, em Tua presença. Fala conosco, Pai. Amém, Jesus, amém. Amém, amados irmãos. Vamos estar louvando. Vou pegar um corinho aqui, já nós vamos começar a orar. Vamos orar, começar a cantar. Anelo. Anelo, anelo a Cristo
minha alma por Ele. Sente bem perto Sua presença, anelo dar a minha alma por Ele. Quem não cantou, cante. Anelo, anelo a Cristo, anelo dar a minha alma por Ele. Sente bem perto Tua presença, anelo dar a minha alma por Ele. Quero ver só vocês cantando, anelo. Anelo. Quem não cantou, cante. Fale com ele. Anelo a Cristo, anelo dar minha alma por Ele. Sente bem perto Sua presença, anelo dar minha alma por Ele. Você não anela dar sua alma para o Mestre? Coisa boa. Vamos adorar a Deus. Tom maior. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar o Seu nome. Vamos adorar a Deus. Mais uma vez. Quem não cantou, canta. Adore a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar o Seu nome. Vamos adorar a Deus. Por quê? Ele veio em minha vida em um dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida. Ele veio em minha vida em um dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Amém? Vocês sabiam que vocês cantando, vocês estão adorando a Deus? Tem voz, cante, adore a Deus. Amém? Senhor, venha mudar. Venha mudar os nossos pensamentos, mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Senhor, venha
mudar meus pensamentos, restaura o meu sonho e meu sentimento. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre está por perto. Fale com ele para te renovar. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor. Amém? Coisa boa é Jesus mudar os nossos pensamentos. Amém? Vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. E depois nós vamos cantar. Quero que valorize o que você tem. Você tem valorizado o que você tem? É a pergunta. Você tem valorizado o que você tem? Você tem muito? Quero que valorize o que você tem. Você tem valor. Amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você
tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize, cantem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você, não sei para quem que é essa mensagem que eu vou passar agora. Não se menospreze, não se desvalorize, porque você tem valor. O Espírito Santo está dentro de você. Você tem valor, nunca se esqueça disso. Você tem valor, amém? Você tem valor. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Passou graça. Boa noite a todos, irmãos, na graça do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus, né? Nós vamos ler a Bíblia, vamos a colocar de pé, nós vamos falar sobre deixando escapar a pressão. Eu gostaria de ler umas duas escrituras com os irmãos e ver o que o Espírito Santo tem para nos ajudar, nos consolar, né? Amém. Abra aí. Vamos ler primeiro Isaías 32. Som. Isaías 32. E aí, se vocês conseguirem, já deixa aí Provérbios 18 também. Aí a gente já lê. Também. Vocês estão bem, irmãos? Passaram bem? Amém. Pastor Gladys de volta, né? Enquanto pastores. Viagem de avião, né? Tira um pouco, Tira um pouquinho mais. Até hoje não voei ainda, né? Já trabalhei pintando o hangar, né? Hangar que chama, né? Lá em Congonhas. Os meninos entraram dentro para dar uma olhada, mas estava tão sujo de tinta que eu falei, não vou entrar não. Mas até hoje não voei ainda, mas não tem medo não. Faz parte, né? Isaías 32, verso 2. Vamos ler o 1 também, versículo 1, versículo 2. Isaías 32, verso 1, verso 2. Já acharam todos?
justificando a ausência da minha esposa, né, irmã Luciana. Teve que ficar em casa, minha sogra não está muito bem. E quando é assim tem que ficar, né? Pode desmaiar e coisas assim. Reinará um rei com justiça. Isaías 32, verso 1. Reinará um rei com justiça. E dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos. Provérbios capítulo 18, verso 2, verso 10. Oxalá que todos os cristãos tivessem essa experiência sobrenatural com esse varão, né? Verso 10. Torre forte, torre forte, é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Nosso Deus, nosso Pai, estamos mais uma vez aqui reunidos com esses irmãos para aprender um pouco mais de Ti, Senhor, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o sangue de Jesus Cristo nos purifique, nos lave, nos santifique, para que possamos, através de Seu Filho, alcançar a dignidade de estar diante do Senhor nessa hora, para adorar um Deus santo, um Deus verdadeiro, um Deus que habita na luz inacessível, um Deus que não tem trevas nele, que não há mentira nele, que não há engano nele, porque Ele em si só é a luz, é a verdade, é a justiça. Pedimos que nos ajude, Senhor, cure as nossas enfermidades, ajude-nos a suportar os problemas do dia a dia, as pressões, sempre glorificando o Teu santo nome. Ajuda-nos a passar de cabeça erguida, Pai, as tempestades, os problemas que se levantam, as ondas que rugem, o fogo escaldante, Pai, ajuda-nos a vencer. No poderoso nome de Jesus Cristo, Teu Santo Filho, nós esconjuramos as enfermidades que têm assolado as famílias, as crianças, os anciãos, os adolescentes, a doença neurótica do século, a depressão. Nós repreendemos Satanás nessa hora e ordenamos o diabo que solte esse filho de Deus, essa filha de Abraão. Nós ordenamos o diabo que saia dessa casa e que este lar seja restaurado, que essa família seja abençoada, que esse irmão seja cheio do Espírito Santo. Nós te pedimos estas bênçãos
no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amém, Senhor Jesus. Amém. Vou ler outra escritura antes de entrar no nosso assunto. Na verdade já estamos, né? Mas vamos referir aqui a Mateus capítulo 6, versículo 34. Vamos falar um pouco sobre refúgio, sobre descanso, né? Sobre confiança em Deus, em tempos difíceis, em tempos que, como disse o salmista, levanto os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Se não chegou na sua vida momentos assim, ele pode chegar e a sua forma de agir determinará o curso da história. Porque, como disse Jesus, tudo o que o homem plantar, isso ele também colherá. E como aprendemos principalmente nos provérbios, né? A nossa boca, a nossa língua é uma sementeira. Nós semeamos com ela. E momentos de pressão, momentos de angústia, de sofrimento, são momentos perigosos, escorregadios, onde fica fácil deslizar, onde o gelo que você está andando é fino, você precisa pisar com cautela, porque mergulhar nas águas geladas pode ser o seu fim. Por isso, tudo o que fizer tem que fazer para manter em cima do gelo, porque uma vez lá embaixo pode não sair mais. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Em outras palavras, não sofra amanhã o que você vai sofrer amanhã, hoje. Deixa amanhã para lá. Isso ameniza as pressões. Isso diminui as cargas que você carrega desnecessariamente. Basta a cada dia o seu mal. Conta-se a história daquela velhinha, né? Ia carregando uma sacola na mão, um saco pesado, e alguém passou com a carroça e ficou com pena, falou: bom, eu vou dar uma carona para essa velhinha, né? Sobe aí, minha senhora. E ela, toda feliz, subiu na carroça. Vou chegar um pouco mais cedo em casa, né? Só que ela manteve a sacola nas costas. Aí o carroceiro disse: minha senhora, você está na carroça, para que essa sacola nas costas? Ela disse: não, é para não pesar tanto para o burro, né? Meu amigo, fardos que Jesus já carregou, nós queremos carregar. Ele já carregou, mas nós queremos carregar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Será que você não sabia do que estava falando? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu fardo é leve e o meu jugo suave.
Mas para não cansar o burro, a velhinha mantém as cargas nas costas. Não faz nenhuma diferença para o burro, ele já está levando. Nós vamos falar um pouco sobre deixando escapar a pressão. Procurei essa mensagem, não achei. Tentei entrar no aplicativo Mesa, não encontrei, não sei mexer nesses negócios. Aí o pastor Gladys me socorreu, né? Ele já tem muita coisa aqui anotada. Qual era a visão do mensageiro para essa era, para esse tempo que estamos vivendo? Ele chega a dizer que a vinda do Senhor Jesus será precedida de uma grande pressão, uma pressão política. Você já viu pressão política como nós estamos vivendo agora? Eu tenho 40, nunca vi. Pressão política, ideológica. Pressão religiosa. E toda essa pressão, ela vem contra a noiva, contra os filhos de Deus. Então veja bem, no 35 nós estamos vivendo uma era neurótica, tensão nervosa. É o tempo que estamos vivendo. Tudo que se faz hoje é para criar tensão, pressão. Todos estão correndo aqui e indo ali e indo a parte alguma. É só para criar tensão. Não pede licença, passa por cima. Estou atrasado. Atrasado para quê? Às vezes nem está. Aí senta numa calçada e fica o dia todinho, só para criar tensão. Isso é simplesmente para esse tipo de era. Eu sei que esta igreja seria contaminada com isso. Aí ele disse: o diabo é especialista em criar tensões, pressões. Por quê? Porque a pressão causa explosão, e a explosão causa dano. Então ele cria pressão, ele cria uma tensão, e essa pressão e essa tensão traz em si uma atmosfera ruim, pesada, e ela entra no meio e cria reboliço, problemas. Ele é muito bom em fazer essas coisas. Então, a pressão ela é para todo mundo, para o ímpio que não tem a Deus e também para o crente. Se um homem que não tem a Deus, ele está sob pressão, sob tensões, ele precisa aliviar isso, porque senão ele explode. E muitos explodem. Eles pulam de prédio, se matam, pegam uma arma e atiram na cabeça. A pressão é tão grande. Agora você vê o que é uma válvula de escape. Quando se criou a panela de pressão, o desafio foi esse. Por quê? Você coloca fogo, ela vai pressão, 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 até explode. Então a pressão ela tem que estar em um nível só para cozer os alimentos, porque a pressão também te mantém vivo. Já pensou uma vida
que a pessoa simplesmente vivesse como se fosse uma coisinha de estufa, não aprende nada, não desenvolve nada. Então a pressão também tem uma parte boa. Mas dependendo da altura que ela chega, ela explode. Então eles criaram uma válvula de escape. Então quando ela vai subindo a pressão, não pode passar daquele peso. É tudo calculado para chegar a uma certa temperatura. O motor, você liga o motor do carro, o motor tem que trabalhar quente, mas não pode esquentar muito. Então o que eles colocam? Eles colocam um sensor de temperatura. Quando chega aquela temperatura, ele abre e deixa a água passar. Para quê? Para refrigerar o motor, senão pega fogo no carro. Agora, esse refrigério é Cristo para o crente. Amém. Você tem esse escape. O pecador não tem. Então você não pode julgar o pecador porque ele está fumando, porque aquela é a válvula de escape dele. Ele vai fumar, ele vai beber, ele vai contar mentira, ele vai procurar alguma religião, seja macumba, seja qualquer tipo de religião. A única coisa que ele está tentando fazer é colocar um equilíbrio para que ele continue vivendo, desistindo. Aí o irmão Branham disse que conversou com aquele homem. Ele estava na rua, sujo, pedindo esmola. Meu senhor, o que aconteceu com você? Pediu dinheiro para ele, para comprar alguma coisa. Aí ele parou um pouco, deu atenção, né? Você já parou para conversar com uma pessoa assim? Às vezes quando você começa a conversar, a pessoa se abre ali, conta uma história da sua vida, você fala, meu Deus, como é que pode, né? Estava lá. Está vendo aquele banco lá do outro lado? Eu trabalhava lá. Eu era o gerente daquele banco. Você não está duvidando de mim? Vai lá e pergunta. Eu era gerente daquele banco. Tinha uma boa esposa, uma boa família, filhos. Aconteceu uma tragédia comigo. Minha esposa saiu de casa. Para mim não colocar uma arma na minha cabeça e tirar minha vida. Essa é a minha válvula. Foi aqui que eu descarreguei a minha pressão. Senão, para mim não me matar. Agora, sob pressão, as pessoas tomam atitudes, decisões, e tudo que o diabo puder fazer contra o crente para te pressionar, ele vai fazer de tudo para você pecar contra a palavra de Deus, para você tomar decisões que vai te prejudicar no futuro. Então nós vamos ver exemplo de homens que trabalharam sob pressão, que vieram pressão sobre eles. Nós vamos ver atitudes daqueles que tinham essa válvula de pressão, de escape, e daqueles que não tinham. Porque o que ele está dizendo aqui? Torre forte é o nome do Senhor. Para onde o justo vai correr? É para ela. É o refúgio dele, é o descanso do justo. É onde o justo vai sofrer a tempestade, mas ele vai estar confiante, porque diz a Bíblia que ele é uma rocha segura contra a tempestade, contra os ventos fortes. Mas não é todo mundo que tem essa rocha. Não é todo mundo, como está escrito em Provérbios. O que nós lemos, Provérbios 18, verso 10. Escudo forte é o nome do Senhor. É um escudo. O que o escudo faz, irmão Isaías? Ele protege. É o escudo, é a proteção. Então você não vai blasfemar na hora.
Porque veja, a pressão, ele vai trazer exemplos. A pressão na casa. Ele diz, você fala com o filho. E o diabo, ele tem os seus elementos, os seus instrumentos. Ele tem os seus meios de trazer essa pressão para o Filho de Deus, para ver como você vai agir. Então o pecador, ele vai mentir na pressão. Ele foi pressionado. O mentiroso nem precisa disso, ele já mente por si mesmo. Mas aquele que é sincero e tal, mas ele não tem um refúgio, não tem Cristo, na pressão ele vai mentir. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele mentiu, ele blasfemou. Por quê? Porque ele não tinha ainda essa torre de segurança. Foi o que aconteceu com Saul. Fez um grande trabalho para Deus, Moisés. Levou Israel a muitas vitórias. Mas um dia ele esperou o profeta. E o inimigo pressionando. Pressionando. O que eu vou fazer? O profeta não vem. Só que ele não podia, ele era rei. Ele não podia oferecer sacrifício. O que você vai fazer numa situação dessa? A Bíblia diz que ele ofereceu o sacrifício da tarde. Esperou o profeta, ele não chegou, então ele foi lá oferecer o sacrifício. Quando o profeta chegou, o que ele... Qual foi a desculpa dele? Olha, o povo pressionava. O inimigo estava próximo. E você não vinha. Eu não tinha o que fazer. Só que a atitude de Davi foi diferente. Davi saiu da cidade de Keila. O inimigo entrou na cidade. Aí veio um mensageiro a Davi e fala: olha, Keila está sitiada. O povo chegou lá, está matando. Foi Keila, eu acho. O povo está lá, está matando lá. E o que fazer agora? O inimigo levando as mulheres, os filhos, para mais longe. Ele estava correndo atrás, ele tinha que recuperar. Nós estamos falando aqui de pressão. Vocês estão entendendo a mensagem? Aí chega o inimigo e fala: tem mais um problema aí. Pastor Gladys, aí é onde o homem de Deus, como o profeta diz, o pastor, ele é um homem de Deus, ele está fazendo tudo para ajudar. É a atitude de um homem de Deus. E a pressão vem sobre ele, é família, é fulano que falou, é ciclano que pensou, é ali, aí é onde está o chamado, o equilíbrio. Por isso que a Bíblia diz, é para aqueles que foram chamados por Deus. É como o profeta diz daquela arma, lembra da arma? Ele queria uma arma potente lá, mas custava muito caro. E ele falou: não é justo os irmãos pagar. Ele caçava, ele era caçador. Não, nós temos aí uma arma mais fraca, mas você vai fazer uma modificação. Mas não aguentou a pressão, quase perdeu a vida. Irmão, a pressão é para quem aguenta. Se a sua pressão for maior do que a sua potência, ela vai arrancar. Então você tem que saber o momento certo de você acionar a sua válvula de escape. Mas você vai esperando, acumulando e nunca libera.
vai chegar um momento que você vai pipocar, vai explodir. Aí Davi falou: eu não posso deixar de perseguir o inimigo. Homens pegaram pedras para apedrejá-lo. Ele mesmo assim disse: vou pegar aqueles que estão mais cansados, fica aí, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer a coisa do jeito certo, independentemente da pressão. É sob pressão que se cria religiões. Sabia disso, não? É para proteger uma determinada coisa. Então vamos criar um grupo, uma religião. Isso é pressão do diabo. Então se toma decisões erradas contra a palavra de Deus sob pressão. Samuel disse: você tinha que esperar. Mas o povo estava reclamando, não importa, tinha que esperar. O inimigo estava atacando, estava chegando nas portas, não tem jeito, amigo, tem que esperar. É melhor você esperar e morrer esperando a palavra, do que você fazer a coisa do jeito errado. Porque a consequência lá na frente vai se revelar que você não deveria ter feito. Mas sob pressão se faz. Pedro praguejou, meu amigo. Você conhece esse homem? O que você está falando? Ah, mas você é galileu também? A sua voz te denuncia. Jesus tinha falado para ele que ele ia negar. Mas ele achou que... Mas quando a pressão veio, não aguentou. Não tinha ainda a válvula de escape. A válvula de escape é o Espírito Santo. E ele só viria no Pentecostes. Mas um dia ele estava lá para ser crucificado. Um dia ele estava lá preso. O exército romano ia decapitar ele. Mas aí ele tinha válvula de escape. Estava dormindo quando os caras chegaram lá para pegar ele. A descansar. Tranquilo. Pode subir a pressão. Quando chega naquele nível, só vai, aquela pressão só vai fazer coisa boa. Vai cozinhar os alimentos, vai tirar os nutrientes que numa pressão baixa não tira. Vai fazer só coisa boa. Aí o profeta diz: a pressão para o crente é boa, te mantém vivo, vai fazer você ir para o joelho. A pressão para o crente vai fazer você ser mais crente ainda. Agora, são histórias de homens que sofreram pressão sem ter a válvula de escape. Eu cheguei, pastor Garcinho, para a igreja de Carapicuíba, pastor Miguel Vieira. Que dificuldade, sem carro. Esse aqui no colo, Ana Clara. Aí os dois dormiam dentro do ônibus, os três, ele, a Ana Clara, o Pedro e a Esther, dormiam os três no ônibus. Aí eu tinha que pegar um no colo e arrastar o outro aqui. Eu entro na porta e pergunto para o motorista: esse ônibus vai até o terminal? Ele disse: você lê o que aí na frente? 3 crianças. Aí a temperatura, irmão, olha isso que... confere. A temperatura começa. Aí quando vai transbordar, aí vem o pensamento, Moisés: meu Deus, essa pessoa, eu não sei de onde ele vem, não sei o que aconteceu com ele, por que ele me respondeu assim. Tá bom, irmão, Deus abençoe.
Não, seu ignorante, seu irresponsável, vou ligar lá para a sua empresa, vou fazer não sei o quê. Vai resolver o quê? O profeta chega naquela loja, aí a menina vai atender ele com uma malcriação, aquela garçonete, bate os pratos e faz não sei o quê, e o irmão olha assim, mas como é que pode uma pessoa dessa trabalhar, uma desequilibrada, aí levanta os dois para ir embora, o irmão Brando enfia a mão no bolso, tira tanto de gorjeta e coloca no prato dela. Não perguntou nada para ela, não falou nada com ela. Aí quando sai na porta, o irmão fala, mas como é que o senhor faz um negócio desse? Essa pessoa tem que ser denunciada. Eu já vi irmãos contando no público testemunho desse jeito para dizer a vida dos outros, e conta como se fosse uma coisa grande. Xingue, bate o pé e eu quero meus direitos. Isso aqui. Crente não tem direito em nada. Cristão não tem direito nenhum. Você vai morrer, você vai acabar com o seu coração, você vai explodir seu coração se você for procurar direito. Por quê? Porque Deus vai fechar as portas, você vai entrar em problema. A ovelha vai deixar tosquiar, ela não vai reclamar de nada, ela tem lã para produzir, ele vai lá, vai tosquiar, ela vai ficar bem quietinha, não vai falar nada e pronto. Vai crescer, vai lá tosquiar de novo, é o que ela sabe dar, é lã. Aí, ele está falando do banco? Aí, a gorjeta. Não, irmão. Só que Deus deu uma visão para ele, né? Da vida dela. Ela estava daquele jeito porque ela estava com uma dívida para pagar. E como essas pessoas não têm válvula de escape, elas não têm Cristo, ela vai descontar na primeira pessoa que ela encontrar. E você pode ser a próxima vítima. O problema não é você, o problema é ela não tem controle, ela não sabe se controlar. Aquele vizinho ruim que você tem, porque tem vizinho que é difícil. Ele vai colocar um som lá na altura para todo mundo escutar, e você vai ter que escutar. Você vai fazer o quê? Vai chamar a polícia, chamar fulano, chamar ciclano. Meu amigo, mas toda vez, eu nunca vi até hoje, é toda vez que o diabo se levanta contra um filho de Deus, ele está tratando com Jesus Cristo de Nazaré. Vai passar um dia, ou 2, ou 3, mas Deus vai tratar com ele. Você pode descansar. Pode descansar. Pode descansar que vai dar certo. Colocou a gorjeta lá, ela pegou o dinheiro, ele não falou que foi ele não falou nada para ela, mas ele colocou lá e resolveu o problema dela. Sobre pressão, os filhos de Deus agem de uma forma, porque eles têm Cristo como válvula de escape. Mas aquele que não tem vai agir de outra forma. Sobre pressão, o homem chamado por Deus, ungido por Deus, levantado por Deus, vai agir de uma forma. Porque o mar vermelho vai chegar, e a pressão vai aumentar, e você não vai ter a quem recorrer. Mas o que é chamado por Deus vai dizer: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Amém. Ele sabia quem tinha chamado ele. Mas quem não tem, vai escandalizar, vai fazer qualquer outra coisa. Agora veja bem, nem mesmo a pressão do rei, que matou os seus próprios soldados, me veio aqui no quarto, a pressão do rei era tão grande na Nabucodonosor, que os soldados dele, agindo sob a pressão deles, do rei, morreu queimado. A Bíblia diz que a palavra do rei apertava, e os soldados não sabiam o que fazer. Quando abriu a fornalha, o fogo queimou. Mas a pressão do rei não desequilibrou os jovens hebreus. Você pode fazer o que você quiser, meu amigo. Eu sei quem pode me livrar. E se ele não vier,
Amém? Uma coisa você pode ficar tranquilo, a imagem nós vamos adorar. Então acenda aí 7 vezes mais. É aquela pressão do diabo, mas aí, aquela pressão do diabo, mas ele sem a válvula de escape, está tranquilo. Sob pressão, o irmão destrói a vida do outro. Para voltar atrás, sob pressão, um casamento se destrói. Aí ele chegou na casa, a irmã Meira, tiadinha, oh meu Deus. Imagina você morar numa casa como aquela. Era gente de noite. 3 horas da manhã chegava gente para receber oração. Inclusive quando ele foi casar com ela, ele falou assim, mas Meira, que tipo de vida que eu vou te dar? Mas você é o homem que eu amo e eu estou disposto a pagar o preço. E ele chegou, ela estava tão agitada, tão nervosa. Você fala com o menino não respeita. Aí chega lá, vai corrigir o filho, ele entra no meio. Ele tinha as pressões dele. E ela tinha as dela. As dela eram em casa. Aí a gente às vezes, mas às vezes está no trabalho, você tem isso lá, a gente chega em casa, a irmã vai corrigir o filho, nós entramos no meio. Por quê? Porque não foi com nós não passamos o dia todo lá com ele. Ah, mas essa mulher, não sei o que. Sabe o que ele fez? Ele colocou um avental e começou a lavar prato com ela. Ele começou a falar do vestido, e aí aquele vestido lá e tal. Daqui a pouco a pressão vai amenizando, o calor vai abaixando. Aí você salva o motor, salva o carro, você salva tudo. Que coisa boa, né? Não? A Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira. A pressão sobe. Mas a palavra branda acalma o furor. Você é a boia da caixa d'água. Se transbordar, causa inundação, vai gotejar a casa, vai fazer qualquer coisa. Então é para isso que a boia está lá. O propósito dela é só para manter a caixa cheia, para servir você. Se dá um problema na boia, tem que trocar. Então vai enchendo, fechou. Vai gastando, sobe, está de novo. Você é essa válvula onde você entra. O profeta diz, você entra num ambiente, o ambiente é controlado por você. Você já notou isso? Você já notou que quando você chega no ambiente, até a conversa muda? Aquele ambiente de briga não afirma. Um ambiente de briga, pastor, não afirma. Um ambiente de briga, eu encontrei isso a semana passada. Você chega sem querer ser o dom a alguém, sem querer ser o resolvedor de problema de ninguém, não, apenas com o Espírito Santo. Uma palavra que você dá, a coisa controla tudo. Amém. Daqui a pouco as pessoas já começam a encostar em você. Você tem a válvula de escape. Oh meu Deus, que coisa boa. John Bunyan ficou 12 anos preso. Ele ia e voltava. A esposa dele, quem já viu falar da esposa de John Bunyan? Ele escreveu um livro, O Peregrino e a Peregrina. Eu quero te dizer uma coisa, ela sofreu tanto quanto ele. Ele no posto dele e ela no posto dela. Como aquela mulher viúva, que a Bíblia fala que ela ia pedir socorro para aquele juiz. Todo dia ela estava lá. Juiz, faça justiça contra o meu adversário.
E aquele juiz não temia Deus e nem respeitava os homens. O que aquela mulher ia falar com um camarada daquele? Mas a insistência dela, ele não fez por respeitar Deus e nem temer a Deus e nem respeitar os homens. Ele fez porque ela molestava, todo dia estava lá. Ele disse: eu vou fazer justiça para não voltar aqui de novo. A esposa de Jobânia, todo dia ela ia ter com aquele juiz: Senhor, meu esposo está preso, Senhor. O Senhor é o único que pode assinar uma lei ou fazer algo para tirá-lo de lá. E um dia ela saiu de lá sob a gargalhada do auditório. Ela baixou a sua cabeça e chorou. E todo mundo pensou que ela estava chorando por causa do sentimento machucado. Sorriu de mim, falou mal de mim. Oh, mas eu estou todo ferido, porque fulano se levantou contra mim. Ela estava chorando por causa da alma daquele pecador. Quando alguém perguntou por ela: por que você chorou? Oh, que pena de você. Não estou com pena de mim, é pena dele. Ele não sabe o que está fazendo. Ele está deixando o homem justo na cadeia. Ele vai pagar um preço por causa disso. Isso é o que quer dizer quando Jesus falou: tomai sobre vós o meu jugo. Em outras palavras, ele está dizendo: não sofro sofrimento meu. Toda injustiça caiu sobre mim. Você não precisa ser juiz de ninguém. Se ferir, se machucar por causa de palavra, de quem quer que seja, seja feliz, descansa, vai para o seu quarto, ora, peça a Deus por aquela alma, porque você tem salvação, você tem Cristo, ela não tem. Isso é vida cristã, que eu preciso aprender. Já contei isso aqui, trabalhando com um rapaz. Há pessoas que eles conseguem pegar um ambiente bom e transformar em uma coisa pesada que você não sabe de onde a pessoa consegue trazer tantos problemas. E às vezes você não está no espírito bom para controlar, porque a atmosfera do amor divino, tudo que cai nessa atmosfera é controlado. Aquele touro bravo entrou nessa atmosfera, se tornou um cordeirinho. Já viu isso, gente? Um touro assassino, um animal irracional. Vespas assassinas entrou nessa atmosfera e obedeceu a Deus. Mas nós queremos criar atmosferas da argumentação, das razões, e essa não faz nada, não. E aquele rapaz, eu sabia por que era, né? Fui trabalhar com ele. Para resumir a história, sem entrar nos detalhes, né? Talvez seria necessário, mas por causa do tempo. Eu ia comprar um material, uma ferramenta para mim trabalhar. Quando você vai comprar ferramenta, quem escolhe é você, porque você sabe qual é a sua necessidade. Mas ele queria escolher para mim. E não só isso, ele pegou a ferramenta sem pesquisar preço, sem saber se ele ia levar ou não, e já foi levando e pronto. Não, moço, mas eu não vou levar essa. Saiu bravo e bateu tudo. Aquilo me feriu demais. E eu sabia que eu era um pecador. Tinha orado a Deus tantas vezes por ele, pedindo a Deus: Senhor, me ajuda a ser uma bênção na vida desse rapaz. Inclusive até hoje somos amigos, bons amigos. Estava em casa 15 dias atrás. O que ele puder fazer por mim, ele faz hoje. Não mudou nada. Mas
ao invés de sentar com ele e conversar, eu guardei aquilo e ficou. Não era ira, não era vingança, mas sabe aquela coisa que deveria consertar e não consertou? Deveria arrumar e não arrumou? Eu acordo 3 horas da manhã com uma dor insuportável. Parece que alguém pegou as minhas entranhas e estava torcendo assim. Eu sabia que era por causa daquilo. Eu levantava, ia lá fora, voltava para dentro e assim, ó. Meu Deus, mas de onde veio essa dor, meu Pai? Tenha misericórdia, de onde veio essa dor? Aí na hora eu lembrei, falei, meu Deus, é porque eu não conversei com o rapaz. Só fui eu acertar aquela situação. Nunca senti aquela dor, não sei de onde é aquilo, não sei como é que é aquilo, pastor, não sei que dor que é aquela estranha daquela, que te ataca. Isso atinge nós, porque o ser humano ele não foi feito para mentir, isso vai causar reação. Vai causar reação na pessoa. E o Filho de Deus, então, se você não acertar isso, você vai morrer. Isso vai causar, o pastor Carlos falou das enfermidades, isso vai causar no futuro, alguma coisa vai acontecer, tem que acertar. Esteja, como é que Paulo diz lá na Escritura? E estejam todo o vosso espírito, alma e corpo conservados, irrepreensíveis, para o dia do Senhor, para a vinda do Senhor. Então é isso, não é? Vocês entenderam a mensagem? Amém. Vou ler só o último, para nós terminar. Quando ele fala das cidades de refúgio, essa decisão de entregar a Cristo, ela sempre vai ser nossa. Abrir mão da vingança, essa decisão é sua. A cidade de refúgio foi construída por Deus. Josué construiu, eram 6 cidades no Antigo Testamento, eram chamadas cidades de refúgio. Aquele que cometesse um assassinato sem querer, um acidente, ele estaria em segurança se ele fosse para a cidade de refúgio, mas o que? Era uma escolha dele. Ele podia dizer, não, vou ficar aqui e enfrentar as consequências. Mas se o vingador de sangue fosse atrás dele, o sangue estava sobre a cabeça dele. Por quê? Porque ele não foi para a cidade de refúgio. Mas se ele estivesse na cidade de refúgio, ele estava protegido. Ninguém poderia fazer mal com ele. Agora aqui, veja bem, olha. Cristo prometeu que tomaria conta de todas as nossas preocupações. Parágrafo 103. Então, sobre o que você está preocupado? Ele falou que tomaria conta de tudo. Então, simplesmente coloque os seus cuidados nele e pare de se preocupar. A preocupação não tem virtude nenhuma. Só mais um. Eu acho que eu não vou achar. Essa cidade de refúgio, é claro, é Cristo, hoje para nós, né? Então, assim, se você estiver todo pressionado, escuta bem, parágrafo 94. Se você estiver todo pressionado e não souber aonde está indo, o que vai acontecer, como ou quando você vai morrer algum dia, e você sabe que você vai morrer, você tem que passar por isso.
Tem alguém aqui que não vai passar pela morte? Só tem um grupo de gente que não vai passar. Se o arrebatamento se dá antes e você for transformado, como disse Paulo, no abrir e fechar de olho para encontrar com Cristo, então você não passará pela morte. A noiva é que vai receber esse corpo para encontrar com Cristo. Mas fora disso, todos nós vamos morrer, querendo ou não, vai morrer. Logo, a coisa a fazer é vir a Cristo, o refúgio. Aí você pode dizer, ô morte. Imagina Paulo lá, facão nas costas, uma espada lá no pescoço, e ele olha bem nos olhos da morte assim, irmão Isaías, e falou, ô morte, onde está o seu aguilhão? Onde está? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas eu já tenho vitória em Cristo. Amém. Você está com medo de quê? Então eles podiam cantar na morte. As jovens podiam colocar suas melhores roupas e se colocar diante dos leões e dizer, pode vir, eu sou trigo. Como disse Inácio, eu sou trigo de Deus. Eu desejo ser triturado pelos dentes desses leões, porque eu sou trigo. Ele lembrava, eu creio que Inácio lembrava daquelas palavras de Jesus: se o grão de trigo morrendo, ou se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. E diz a história que quando os leões vinham para cima dele, ele estava cantando no meio da arena. Segundo a história, o primeiro Marte a ser devorado pelos leões na arena em Roma. Esse, meu irmão, minha irmã, é o seu lugar de refúgio, para você não blasfemar, não mentir, não falar palavrão, não falar mal de um irmão, não pensar pensamentos impuros, imundos, não tomar decisões erradas, sob pressão, você esperar, você aguardar, não sair de uma cidade, não fugir, simplesmente abraçar a sua cruz, tomar a sua cruz com alegria, com regozijo, com felicidade, e esperar até que Deus diga vá, e esperar até que Deus diga vem, faça, case, faça, não faça, pense, não pense, haja, não haja, e espere. Você está em Cristo, a cidade de refúgio, descansado, feliz, tranquilo, livre da depressão, livre do sofrimento. Depressão para quê? Ele já levou a sua depressão, o seu mal. Você está na cidade de refúgio. Você abraçou a sua missão com alegria. Amém. Quando os filhos chegarem um momento, como diz o profeta, parece que a sua mente vai fugir de você. Você fala uma vez, o menino não vem. Fala duas, o danadinho não vem. E daqui a pouco você chega no estado que você fala, meu Deus, vou ficar doido. Mas aí a válvula de escape está lá e começa a funcionar. Aí você olha nos olhos daquela criança e tudo que você vê é aquele presente que Deus te deu, é aquela bênção que Deus te deu, e você continua em frente. Oh meu Deus, eu fico pensando aquele irmão Isaías com o Micael, pensando no irmão Gladson, o menino, e você vê filhos fazendo determinadas coisas que parece que era melhor pegar o coração da gente, arrancar e jogar fora. Mas o coração de um pai que tem Deus, que tem a salvação, chega um certo momento que você olha assim, tudo que você vê é o seu garoto, é a sua garota, tudo que você quer é o bem. Isso é uma alegria para nós, não é não? Então que Deus abençoe, que o Senhor Jesus Cristo seja o seu refúgio, a sua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, e que seus problemas, as suas dificuldades não sejam motivo para fazer você desistir, nem se desesperar, mas tomar isso como uma escola do Espírito e avançar,
e ser melhor a cada dia, mais cheio do Espírito, mais bondosa. Tribulação produz paciência. A pessoa diz: a tribulação, o sofrimento me fez virar uma pessoa amarga. Não. Tribulação produz paciência no cristão, faz ele ser melhor. A corda do violino velho, bem afinado, o som é mais bonito, é uma coisa mais trabalhada, é diferente. Deus abençoe. Vamos lá? Som maior? Dó maior, né? Amém, meus irmãos? Amém. Vamos cantar o hino de saída então. We're going to put you in, né? Ó. Deus está aqui. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue a sua vida, seus problemas. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É o autor da fé, do princípio ao fim, em todo seu ainda que vier noites traiçoeiras, a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. A cidade de refúgio, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Vocês sabem? Seja qual for o seu problema, fale com Deus. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Depois da dor vem a alegria. Depois da dor vem a alegria. Pois Deus é amor. Pois Deus é amor. E não te deixará sofrer, desesperar, morrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. Oh, ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar,
mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Pastor Gladson, Deus abençoe os irmãos. Ei, Deus continue abençoando, né, irmão Leandro? A gente ia pregar hoje, mas como ele está de folga, né? A gente disse para ele trazer a palavra hoje, né? Provérbios 18:10, torre forte, né? Torre forte é o nome do Senhor. Outra tradução está escudo forte, é o nome do Senhor. Para ele correrá o justo, estará em alto retiro. E ele contou essa história desse amigo, né? Desse mesmo capítulo aqui, Provérbios 18, verso 19, está escrito assim, ó: o irmão ofendido, é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. As contendas são como um ferrolho. Então dentro do lar, dentro de uma casa, às vezes a mulher ofende o marido. Olha, não adianta, ela pode ser a mulher a mais bela do mundo, ela vai conseguir mudar mais o coração daquele homem. Se aquele homem ofender aquela mulher, olha, aquela mulher, ela pode todo dia ficar beijando o pezinho dele, lamber, fazer o que quiser. Depois de uma palavra proferida, esquece. Por isso que deve sermos palavras brandas. Olha, ofensa, ela é como muralha, é como muralhas emocionais na vida de cada um. Somente a conversão tira isso do coração da pessoa. O batismo com o Espírito Santo e fogo. Fora isso, ela vai carregando, não adianta. Aquilo está lá. Ofensa é como muralha emocional. E o que ele teve? Quando o irmão fez aquilo, o irmão ofendeu ele, porque ele queria escolher, é uma ferramenta de humano. Aquilo produziu nele uma carga tão alta, de quê? De cortisol. O hormônio do estresse foi de uma tal maneira, foi tão alto, o hormônio do estresse, que ele embrulhou a barriga. O hormônio do estresse é necessário para muitas coisas, sim, mas em excesso causa doenças terríveis, principalmente a gastrite, a úlcera, a dor de cabeça e tantas coisas. Por conta de quê? Por conta de uma ofensa. Uma ofensa. Então, gente, ó, são fortalezas internas. Tem pessoas que têm fortalezas internas dentro dela por causa de uma ofensa. Uma ofensa. Um pastor um dia ia casar com uma moça, né? Era noivo dela. Quando ele estava esperando que eles iam sair, a mãe dela falou: filha, não sei o quê. A mãe, ela ofendeu a mãe. No que ela ofendeu a mãe, no que ela desceu: não, eu não vou mais, só me dá minha aliança. Só me dá minha aliança. Ele sabia que aquela ofensa ele ia carregar para o casamento dele, e é certo, ia levar para o casamento dele. Então, irmãos, ofensa fecha o coração das pessoas, fecha. E amanhã nós vamos
tratar desse assunto. O estado emocional afeta literalmente o corpo. Aqui é a prova. A prova aí. E cada um de nós já tivemos. Às vezes, quando você passa uma raiva grande, automaticamente o teu corpo sente. O teu corpo sente. E não é só quando você é ofendido, não. É quando você ofende também. Tem pessoa que às vezes fica morrendo. Estou morrendo. O que você fez? Qual foi sua malcriação? Foi com a mãe? Foi com o pai? Foi com o marido? Foi com quem? Você falou mal de quem? Foi um excesso grande de hormônio do estresse e outros hormônios que nós vamos falar amanhã sobre esse assunto. Por que as pessoas estão frias, formais e não espirituais mais? Porque estão acumuladas de traumas, de falta de perdão, falta de oração. Por que não ora? Por que a igreja não ora mais? Porque está acumulada de cortisol no coração, no corpo. O cortisol não deixa você meditar, não deixa você orar. Nós vamos mostrar dentro das Escrituras, porque o coração alegre é um remédio, mas o coração pesado, você acorda de madrugada, você não consegue dormir, porque você está perturbado. Você está perturbado com o quê? Com palavras que ouviu. Vamos colocar em pé. Sábado que vem, nossa ceia. Sábado que vem, nossa ceia aqui, né? Nossa ceia. E depois da ceia, né? Nós vamos estar em Medina, então não haverá culto, né? Mas sábado que vem é a nossa ceia, né? E amanhã nós teremos escola dominical, se o Senhor nos permitir. E o pastor Valdir me convidou para ir amanhã à noite lá. Ele vai fazer algo lá, não sei ainda, né? Não sei. Vai depender, vou pegar um pastor no aeroporto. Vai depender de como será. O encontro na ceia, eu falo alguma coisa, né? O encontro, a gente esteve lá, foi muito bom, mas nós estamos longe ainda do que nós deveríamos estar. Um encontro deveria para nós realmente nos aprofundarmos, né? Nos aprofundar realmente no estudo da palavra, E o tema foi por que tinha que ser pastores. Então, quase foi falado muito pouco sobre o tema, né? Por que teve que ser pastores? Por que os pastores foram avisados que Jesus estava nascendo? Porque ele era o cordeiro, tinha que ser pastor. Ele era o cordeiro de Deus que tinha um pecado muito, tinha que ser pastor. Então por isso que tinha que ser pastores. E Deus sempre tratou com os pastores desde Gênesis. Abel, o primeiro que nasceu, era pastor. Abraão pastoreava. Jacó era pastor. E Davi, Moisés pastoreava as ovelhas. E assim, a importância de pastores nas Escrituras. Era isso que nós deveríamos pregar mais, porque os pastores estão sendo depreciados, banalizados, por conta de muitos que estão fazendo coisas que não devem fazer. Mas a pergunta que eu faço: são pastores chamados por Deus? O final é que vai fazer, que vai falar se é ou não. Não é o início, irmão, o começo. Começo você vai. Você começa no Espírito, mas Paulo diz, você termina na carne. Entendeu? É o final. O final é que vai dizer realmente o que é. Mas sábado que vem, não se esqueçam, nossa comunhão, faça todo o esforço para estar. Nossa última ceia do ano de 2025, que para mim foi um ano muito difícil, meu Deus, que ano difícil. E a tendência, os próximos anos sempre serão mais difíceis. Não vai ver tempo bom não, irmãos. Não se engane não.
com promessa de de esquerda, de direita, de centro, de alto, de baixo. Não haverá tempo bom. Haverá sim uma promessa para os filhos de Deus. Isso nós estamos confiando. Mas para isso, irmão, nós temos que nos esvaziar de muita coisa. Nós temos que valorizarmos mais as Escrituras, a Bíblia. Me mandaram um vídeo, pessoas como zumbi, e realmente está quase ficando isso. Você não consegue mais ficar longe do celular. Vamos fazer um jejum de celular, mano. Pega um dia da semana, eu não vou pegar em você. Avisa no grupo da igreja para ninguém se preocupar, tal dia, não me chame. Eu já vou colocar um dia lá, hein? Quarta-feira, não me chame. Vou estar de jejum de celular, de jejum de tudo. De tudo que você pode imaginar. Não me chame, nem no trabalho. Já vou logo para o trabalho cedo, não me chame. Vou resolver o que tem para resolver. Vou resolver no dia, na quadra. Não me chame no celular, você não vai me encontrar. É emergência, alguma coisa, fala com a minha esposa, fala com meu filho. Vai ser difícil, mas vou ter que fazer. Vou ver como é que vai ser no trabalho, mas eu vou procurar fazer, pelo menos um dia, e você vai. Mas é difícil, não? É difícil. Vamos fechar os nossos olhos. Pai bendito, Deus eterno. Ó Senhor, meu Deus, torre forte é o nome do Senhor. Para ti correrão os justos, Pai. Correrão aqueles que têm necessidade, Pai. Eu sou um dos maiores necessitados nesta noite para estar no refúgio, Pai, para estar na Tua presença, nos Teus braços. Meu Deus, nos ajuda, Pai, nos dá graça, nos dá uma semana abençoada, nos dá uma escola dominical amanhã abençoada na Tua presença, Pai. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos a Ti, ó Pai, a cada manhã, Pai, pois nós estamos confiados em Tuas misericórdia, Pai. Senhor, me ajuda a não ofender ninguém, e se eu me sentir ofendido, Pai, eu quero liberar perdão imediatamente, liberar perdão para que o meu corpo, Pai amado, não pereça, não sinta, Pai amado, a ofensa, Pai amado. Ó Senhor, me ajuda, me dá graça, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que toda pressão, Pai amado, de Satanás sobre as nossas vidas, que o Senhor possa nos dar o equilíbrio, Pai, o equilíbrio para vencer. E os Salmos 40, a paciência com o Senhor. Pai, eu te peço, Pai, no nome de Jesus Cristo, amém. Diga para o seu irmão, para a sua irmã: Deus te abençoe até sábado, se o Senhor nos permitir, Torre forte é o nome do Senhor. Provérbios 18:10. Provérbios 18:10. O 19 está lá. O irmão ofendido é mais fácil conquistar uma cidade forte que o irmão ofendido,